Pronto, então eu queria aproveitar. Olá, Paula, seja bem-vinda. Esse momento para que a gente possa se conhecer. Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, quantos filhos vocês têm, né? O que que traz vocês aqui hoje? Quer dizer, não sei se vocês já me seguiam antes ou não, se vocês me seguem. Quem não me segue ainda, então me sigam, né, no @marinarosenfeld.pc. E aqui embaixo tem um chat, aqui do lado, se eu não me engano, na verdade, tem um chat onde vocês podem escrever, tá? E a ideia é justamente que eu estou aqui com 2 ou 3 telas para eu conseguir vendo enquanto a gente vai, eu poder ler aqui o que vocês estão falando, certo? Então, me contem, quem quiser escrever, e escrevendo aqui, de onde que vocês são. Deixa eu abrir aqui o chat. Todo mundo está me ouvindo bem? Tá? Fernanda, seja bem-vinda. Me digam, meninas, o que que traz vocês até aqui para a gente estar hoje aqui, né, num webinar, numa conversa sobre mãe imperfeita. 3 filhas frustradas por não conseguir dar conta de nada. Conheci meu trabalho meu trabalho pelo Instagram na esperança de ter um norte. Legal, Leila. Seja muito bem-vinda. Muito bem-vinda. Bom, meninas, eu vou então começar. Então, vamos lá. Ó. A ideia é que a gente tá bem interativo, que a gente possa conversar. De novo, o chat está aqui embaixo. Escrevam, certo? Fiquem à vontade para mandar aqui mensagem e eu vou lendo e a gente vai aqui interagindo. Bom, então, antes de mais nada, queria dar boas-vindas para vocês. Né? O nosso webinar hoje chama Mãe Imperfeita, justamente porque eu acredito que a nossa perfeição está na nossa imperfeição, né? Então, eu acredito muito nisso. A gente é tão cobrado, né, por tanta perfeição, estamos sempre num lugar de um sentimento de culpa, de sobrecarga, né? A gente acaba sendo tão pesado no dia a dia que é muito importante que a gente entenda o que está por trás de tudo isso, né? Para que a gente possa sair daqui. Hoje a ideia é que a gente saia daqui com a sensação não de impotência, não de falha, não de fracasso, né? Não essa sensação de que nada do que a gente faz é suficiente, mas que sim a gente consiga sair daqui com uma sensação de que é possível ter uma maternidade diferente, né? Que seja mais leve, mais possível, mais saudável. Tá molhando tudo. Vou pedir, Rafael, você fecha os microfones, por favor? Gente, Rafael é da minha equipe, tá? Então, ele está aqui me ajudando. Então, assim, a gente vai falar aqui, conversar mais ou menos 1h15, tá? Só para vocês se organizarem, porque eu sei que todo mundo tem filho pequeno, né? Tá na hora de colocar as crianças para dormir, só que é difícil, porque toda vez que eu vou fazer o webinar, eu falo qual é o melhor horário, e não sei nunca, porque todos os horários acabam sendo muito ruins. Então, gente, assim, a ideia é que a gente fale hoje sobre alguns pilares para que a gente possa se tornar a nossa melhor versão de mãe, tá? Porque, sim, é possível que a gente seja mãe dentro das nossas possibilidades, então que a gente seja a melhor mãe possível, que é o que eu defendo, né? No sentido de que a gente já tem aquilo que a gente precisa, né? Então, muitas vezes, aquilo que a gente vê não é exatamente a forma como a gente leva a maternidade no dia a dia, não é exatamente a forma como a gente gostaria ou a gente acha, né, que é o melhor, quer dizer, a gente sempre pode melhorar. A gente vai ver que tem muitas situações aqui. Quando eu falo de maternidade possível, não estou falando um lugar da gente se acomodar e da gente dizer, então tá tudo bem, né? Muito pelo contrário, mas sim da gente ajustar e entender que é possível ajustar pontos que muitas vezes acabam não sendo tão bacana e que tem interferência direta no desenvolvimento dos nossos filhos. Então, ao longo da conversa, né? A ideia é justamente entender que quando a gente está bem com os nossos filhos, então, na medida em que a gente está bem com nós mesmas, automaticamente isso tem um impacto direto nas nossas crianças,
tá? Então, é muito importante que a gente tenha essa consciência de que tem um impacto direto. Então, a forma como a gente age, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, tudo isso impacta nos nossos filhos. Aqui a ideia não é trazer ninguém para um lugar de culpa, tá? Porque a gente já tem culpa o suficiente, gente. Eu não quero trazer mais culpa, mas quero mostrar para vocês que a gente precisa cuidar de nós, porque se a gente não cuida da gente, automaticamente isso impacta nas crianças, tá? E na medida em que a gente vai ficando bem, os nossos filhos ficam bem também, e isso é um ciclo virtuoso. E por quê? Porque os nossos filhos, eles são os nossos espelhos. E como eles são impactados pela forma como a gente age, é justamente fundamental que a gente olhe para isso e entenda quem é que eles estão espelhando, certo? E aí eu vou mostrar para vocês um pouco como é que eu tenho apoiado algumas mães nesse processo, como é que eu tenho ajudado elas a transformar sua maternidade, né? E como é que eu tenho me adentrado nesse mundo? Porque eu tenho trabalhado com mães, né? Eu sou mãe também, enfim, mas mães que, assim como vocês, querem se livrar da culpa, do lugar do julgamento, dessa sobrecarga, né? Encontrar a sua melhor versão. Então, é por isso que estamos aqui hoje, tá? Mas antes, eu queria contar para vocês um pouquinho da minha história. Não sei quem que já me conhece ou não. Eu acabo nem dizendo muito da minha história no próprio Instagram, mas eu sou psicoterapeuta, né? Sou psicanalista, especialista em parentalidade, e eu sou mãe de um garotinho que vai completar 4 anos agora em julho. E eu, como mãe, eu sempre me senti muito perdida, né? Então, me sentia exausta, sozinha, sem rede de apoio, sobrecarregada muitas vezes, até porque eu sou mãe solo. Então, eu achava sempre que eu precisava dar conta de tudo, né? E eu sei que isso não é uma situação específica de mães solos. Às vezes a gente está dentro de um casamento e a gente é mãe solo também. Então, eu comecei a perceber no consultório, com os meus pacientes, que eu percebia que as mães se sentiam muito impotentes, né? Muito sentindo um lugar de sobrecarga, de muita culpa. E eu também já passei por esse lugar, onde eu me sentia desconectada de mim mesma. Então, eu percebi num dado momento que eu estava sobrevivendo e que aquilo não era sustentável. Quero que me digam, alguém aqui tem a sensação de sobrevivência? Escrevam no chat, gente. Ou se alguém quiser aqui abrir, enfim, o microfone. Leila disse que sim, né? Que sente nesse lugar de sobrevivência. Então, eu tava muito nesse lugar, eu trabalho com criança, com adolescente, e aí o que acontecia? Eu percebi que depois que a gente se torna mãe, as pessoas começam a se preocupar apenas com as crianças, né? Mas a gente vai ficando de lado. E eu me vi nesse lugar, mesmo sendo especialista nessa área. E foi justamente por isso que eu comecei, então, a aplicar uma série de recursos, uma série de práticas comigo, justamente por ser especialista na área e por perceber essa realidade. Então, eu comecei a aplicar várias coisas que eu conhecia, né, para que minha maternidade pudesse ser mais tranquila, enfim, mais leve. Não sei se a palavra tranquila, né, é um bom termo, porque eu acho que tranquila nunca vai ser, mas ela pode ser mais leve, sabe? Ela pode ser mais possível, ela pode ser mais livre de culpa. E foi justamente a partir desse olhar e dessa experiência na clínica que nasceu esse meu programa, né, que chama Caminhada Melhor Mãe Possível. E nesse programa, justamente, apoio as mulheres a se tornarem a sua melhor versão, a terem essa maternidade, enfim, que seja mais saudável, né? E mais consciente do porquê que a gente age de determinadas formas em determinados momentos. E aí o programa, ele é resultado justamente disso que eu fui sofrendo na minha pele. Falei, bom, eu buscava informações, eu via que tinha muitas coisas, mas muitas coisas soltas, né? E eu não achava, não encontrava nada direcionado de fato para a mãe. E aí, por isso que eu decidi, então, organizar todas essas informações, tá? Mas depois eu falo um pouco mais sobre isso. E é justamente por isso que é importante, acho que vocês ficarem até o final, para eu poder mostrar para vocês qual foi esse caminho que eu construí, né? E que outras mães têm vindo junto comigo nesta construção, quer dizer, tem tido hoje resultados. Tem até algumas mães que estão aqui, né? Que eu estou vendo que tem algumas mães do MMP aqui, e que eu acho até bacana, enfim, se em algum momento depois quiserem compartilhar um pouco da experiência com vocês. Mas o ponto aqui, eu
eu olhei e eu percebi que toda essa situação, né, que a gente passa, isso gera muita angústia, muita sensação de impotência, muita culpa. E essa situação, ela vai se agravando ainda mais quando a gente percebe que vai passando o tempo, né? A gente vai passando um tempo, a gente não vai tendo um tempo de qualidade de fato com os nossos filhos como a gente gostaria, e que a médio e longo prazo isso não fica sustentável. Então, é assim, é como se a gente estivesse sobrevivendo, né? A gente está sobrevivendo o tempo todo, e aí a gente fala assim, amanhã vai ser melhor. Só que esse amanhã não chega. E esse amanhã não é melhor. E aí, gente, isso é uma sensação horrível e angustiante. Por quê? Se a gente não fizer alguma coisa hoje, o amanhã ele vai ficar muito, muito difícil. Né? É uma sensação de impotência tão grande que quando a gente percebe, a gente faz, e ainda assim, quer dizer, quando você olha e fala assim, e eu não fiz nada daquilo que eu gostaria, eu não tive um tempo de qualidade com meu filho, né? As pessoas não reconhecem o que eu faço, então a gente está sempre no limite a ponto de explodir. E muitas vezes de cansaço, de sobrecarga. E isso vai se tornando um problema muito maior do que a gente imagina, porque a nossa tendência é de achar o quê? Que a gente tem que sobreviver à maternidade. Porque a gente ouviu sempre de todo mundo, é assim, né? Depois que você se torna mãe, dormir para quê? Depois que você se torna mãe, é desse jeito. Por que você está reclamando? Estou mentindo, meninas? Está fazendo sentido para vocês? O que eu estou trazendo aqui? Dessa sensação, e que muitas vezes vem de dentro da nossa própria casa, né? Então, é como se a gente tivesse que se contentar com uma vida que, na verdade, não faz sentido. Porque se filho tiver que ser sinônimo o tempo inteiro de que, então, a gente precisa se desconectar da nossa própria vida, fica difícil, né? É uma sensação muito angustiante. E aí, o que eu acho que é importante a gente ter clareza? Que tudo isso ele vai virando uma bola de neve. E esse tempo, só que esse tempo ele não volta. Né? A gente vai colocando sempre foco em muitas coisas que não necessariamente é o nosso filho e nós mesmos, e a gente diz o quê? Que os nossos filhos são nossa prioridade. Alguém aqui diz isso? Ah, meu filho é minha prioridade. Mas aí quando você olha, você fala assim, bom, mas como é que está sendo esse dia a dia? De fato, o filho é prioridade? E muito, né? O tempo todo? Nós somos prioridade para conseguir cuidar da nossa prioridade? Então, enfim, é um ciclo que vai se perpetuando, tá? E aí tem uma a escritora, Lia Luft, não sei quem que já ouviu falar aqui, ela sempre diz, eu até publiquei um post esses dias no Instagram, que ela fala assim, que a infância é o chão que a gente pisa a vida toda. Alguém já ouviu disso? Falar sobre isso? Ou não? Já? E o que que acontece, né? Isso é tão sério, mas isso é tão sério, gente, que assim, que tudo que acontece com o nosso filho hoje, todo esse chão que a gente está constituindo hoje, é o chão que ele vai carregar para a vida toda. Então, se a gente não cuidar desse chão, né? Esse chão não for sólido, sabe o Mágico de Oz, que tem ali da Dorothy? Não sei se vocês lembram disso, que tem os tijolos de ouro. Lembra disso? O ponto é, a gente quer construir tijolos de ouro para os nossos filhos, né? A gente quer construir uma relação que seja respeitosa, uma relação que seja consistente, ou a gente quer construir um chão ali com terra arenosa, cheio de lama? Me respondam aqui. O que vocês querem construir? Me digam. E assim, gente, isso é muito importante a gente entender. Por quê? Porque quando a gente entende isso, a gente entende a urgência da gente ter que cuidar dos nossos filhos, como prioridade de fato. A prioridade, muitas vezes, não é o que a gente coloca como prioridade. A prioridade é como é que a gente vai construir, como é que o meu filho vai se desenvolver de uma forma emocionalmente saudável. Já pararam para pensar nisso? A prioridade não é coisa da loucura do dia a dia que a gente vai lá, aí vai para a escola, volta e tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Sim, tudo isso faz parte, mas como é que a gente está tratando os nossos filhos? Então,
A resposta que eu encontrei, né, durante todo esse tempo, e aí não é Marina só, mas tem muitos estudiosos que falam sobre isso, que enquanto a gente não cuidar de nós mesmos, dificilmente a gente vai conseguir dar o melhor para o nosso filho. Porque nós, como adultos, né, como mães, como responsáveis, a gente precisa estar conectada com a gente mesmo. A gente precisa ter essa consciência. E a gente precisa ter clareza de que a gente tem que cuidar da gente ao mesmo tempo que a gente cuida deles. Porque senão a gente não vai estar inteiro o suficiente para cuidar das crianças. Isso faz sentido para vocês? A Leila escreveu como identificar a prioridade. A prioridade, Leila, que é um pouco disso, eu vou falar um pouquinho mais agora para frente. A gente confunde muito a prioridade com essa questão da rotina do dia a dia. E é claro que a gente tem que fazer as coisas do dia a dia. Mas o ponto é, quanto tempo a gente perde no nosso dia a dia priorizando coisas que não são necessariamente importantes? E aí a gente acaba deixando de lado o que de fato faz sentido. Então, por exemplo, a gente perde muitas vezes tempo com coisas sem importância. Então, quantas horas vocês ficam no celular aqui por dia? Só para saber. 1 hora, 2 horas? Quantas horas a gente fica olhando, vendo Instagram? Quantas horas a gente fica fazendo uma série de coisas que a gente poderia estar, de fato, numa presença de qualidade, criando um espaço de conexão e de vínculo com os nossos filhos? Se vocês, no meu celular, pelo menos se for puxando a abinha aqui, dá para ver quantas horas eu fico por dia. Vocês já pararam para ver isso? Para mim aparece às vezes, você ficou tantas horas aqui essa semana, né? Então, o que acontece? Olha, Natália dizendo, nossa, eu passo muito tempo nas redes sociais. Então, e esse é um tempo, Natália, que você poderia estar o quê? Com o teu filho, né? Porque às vezes, gente, a gente está com eles fisicamente, mas a gente não está de fato. E o que essa criança ela precisa é de um vínculo, é de uma presença. E, obviamente, de outras coisas. Só que para a gente ter vínculo e para a gente construir presença, a gente precisa estar lá de fato. E, na maior parte das vezes, a gente não está. Tá? Então, é um pouco assim, quanto tempo, por exemplo, desse tempo que vocês passam nas redes sociais, que a gente passa, a gente poderia tirar para cuidar de nós mesmas por dia? Já pararam para pensar? Porque às vezes eu sempre falo com as mães falam assim, eu falo, gente, vocês precisam cuidar de vocês, quer dizer, nós, né? Tô falando para mim também. A gente precisa ter tempo para a gente. Ah, mas eu não tenho tempo, é tudo muito corrido. E é de fato, a rotina é muito corrida. Agora a pergunta é: quanto tempo vocês a meia hora, 1 hora, 2 horas que às vezes a gente fica nas mídias sociais ou fazendo outras coisas? E se a gente pegasse esse tempo para nós? Que fosse meia hora por dia? Será que isso não é possível? Por quê? Porque se o nosso filho é nosso espelho, e ele só fica bem se a gente estiver bem, ou seja, o nosso filho ele só é emocionalmente saudável se a gente é emocionalmente saudável, como é que a gente faz? Se a gente não se cuida, se a gente não encontra tempo para a gente. Faz sentido, meninas, isso? Me digam, escrevam aqui. Tinha uma época, eu vou contar para vocês uma coisa, assim, que eu achava que eu não tinha tempo, né? E eu sempre falava assim, nossa, eu não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo. E aí eu percebi que, na verdade, não é que eu não tinha tempo, porque todo mundo tem exatamente as mesmas 24 horas por dia. O que acontecia é que eu perdia tempo com coisas que não eram prioridades. Então, o que é prioritário? Porque todo mundo tem essas mesmas 24 horas, né? E aí o ponto é o que você faz com essas 24 horas. O que a gente faz com isso? Então, se a gente acorda, de repente, meia hora, 1 hora mais cedo para cuidar da gente, isso tem impacto enorme, não só na nossa vida, porque a gente volta a se reconectar com a gente, né? E aí vai essa história de que depois você se tornou mãe, não, a coisa tem que ser muito pesada, que a gente vai tirando isso da frente. E a gente vai automaticamente impactando nas crianças também. Então, é igual a gente ficar, sei lá, como se você ficasse 4 horas na academia. Ficar 4 horas na academia ou ficar meia hora na academia pode ter o mesmo impacto. Tudo depende do quanto você está, de fato, colocando intenção naquilo, né? Você precisa de um tempo de qualidade que seja assistido. Então, a questão da prioridade é sempre assim, quais são os pratinhos que eu vou deixar cair?
como é que eu vou reorganizar esses pratos, né? E um dos lados da culpa que nós sentimos tem a ver com a falta de prioridade. Porque quando a gente acha que tudo é prioridade e que a gente precisa dar conta de tudo, a conta ela não fecha. É humanamente impossível. Aí lembra que eu falei para vocês? Eu não quero trazer mais culpa, ao contrário. Eu estou querendo mostrar para vocês aqui o quão urgente é a gente olhar para isso. Porque a gente muitas vezes fica se culpabilizando também por coisas, achando que a gente não está fazendo o suficiente porque a gente não está olhando para o lugar certo. Enfim, é isso, né? Uma sensação de culpa porque a gente está trabalhando e ficando tempo com eles. Hoje mesmo eu passei por uma situação como essa com meu filho. Tem sido bastante desafiador, porque nos últimos dias eu estou trabalhando bastante. E ele teve uma crise enorme, enorme, hoje, quando eu fui levá-lo para a escola. E aí, num dado momento, eu estava ali atrasada, porque eu tinha atendimento, eu precisava atender, e aí eu estava ali a ponto de sair do sério, quando eu falei, calma, né? E aí eu me regulei, eu fiz uma pausa e pensei, bom, o que eu tenho que fazer? E aí eu consegui me reorganizar. Mas como é que eu consigo? Por que eu consegui me reorganizar? Porque eu venho investindo em mim, né, há alguns anos, neste processo de consciência, nesse processo de autoconhecimento. Na hora eu entendi que a prioridade era o quê? Eu poder olhar para mim, entender o que é que estava acontecendo, entender naquele momento, porque aí quando a gente entende sobre também desenvolvimento infantil, a gente entende que a criança ela não está fazendo birra, porque ela simplesmente quer fazer, né? É uma maneira que ela tem de se expressar, porque o cérebro dela não tem ainda amadurecimento. Então a gente está falando que a criança ela não tem a capacidade que a gente tem de se regular. E a gente faz o quê? Quando a gente não conhece sobre o desenvolvimento infantil, quando a gente não olha para a gente fala assim, é mal educado, né? Tá ali fazendo birro o tempo todo. E não, é a maneira que a criança tem de se expressar. E eu sei que quando eu me acalmei, eu falei para o meu filho, Luca, o que está acontecendo? O que você quer? E ele falou assim, eu só quero passar um tempo com você, mamãe. Aquilo me pegou de tal forma que eu falei assim, uau, é isso. Ele está nervoso porque eu não passei tempo suficiente com ele. Quer dizer, só que o fato de eu construir, ter estratégias e ter recursos para lidar com isso, fez com que automaticamente eu conseguisse reverter a situação, né? E eu falei, bom, então vamos passar aqui um tempo juntos. Não deixei ele na escola, fui ali, fui tomar um suco, comer um pão de queijo, e ele conseguiu se regular. Então a gente conseguiu passar um tempo junto que fosse 15 minutos. E isso fez absolutamente toda a diferença. Então, é bem importante a gente ter clareza que, na medida em que a gente tem uma intenção que é genuína, né, de olhar para a gente e se permitir receber ajuda, as sensações, todas as sensações, inclusive das crianças, vão se diluindo. Como, por exemplo, isso que aconteceu hoje, né? O meu filho, ele se corregulou, ele precisou de mim para que ele fosse corregulado. Então, na hora que eu me acalmei, e na hora que eu entendi e perguntei para ele, e acolhi ele, e não dei bronca, o que aconteceu? Ele automaticamente se regulou. Então, isso é extremamente importante, a gente perceber o quanto a forma como a gente age está totalmente vinculada à forma como é que eles reagem, tá? E como é que eles sentem. Por exemplo, se você fica irritado, vou dar um exemplo para vocês, tá? Com o seu filho, sei lá, com a criança, porque ela chora alto, né? Ela tá chorando, enfim, e aquilo vai te dando muita irritação. Pode ser que não necessariamente aquela irritação tenha a ver com a criança, mas pode ser que aquele seja um choro que você queria chorar na tua infância e você não pôde. Então, se o teu pai, tua mãe lá atrás fala assim, engole o choro, né? Fica quieta. Quando você estava ali no processo de birra, e a gente faz o quê? E a gente toma aquilo pra gente, a gente começa a reprimir o nosso sentimento. E aquilo machuca a gente. Aí, quando vem o nosso filho, por mais que a gente fale que a gente queira fazer diferente com o nosso filho, às vezes a gente não consegue. A gente tem um lugar machucado aqui dentro. A gente tem um lugar de uma ferida interior, desculpa, da nossa criança interior machucada.
quando a gente era criança. Então, olha como é profundo isso, tá? Vocês estão conseguindo entender, gente, que eu estou trazendo aqui um pouco? Porque aí a possibilidade, se a gente está machucado, se a gente está ferido, a possibilidade de que a gente age de uma forma que não seja respeitosa com o nosso filho é muito grande. E aí, se a gente não age de uma forma respeitosa, o que acontece com os tijolinhos de ouro lá da Dorothy? Eles vão sendo construídos como? Né? Muitas vezes a base do nosso filho reprimir um sentimento, porque é um sentimento que a gente tinha, que a gente tem e que não foi curado. Tá fazendo sentido? Então, assim, a ideia é trazer isso, tá, para vocês. Só que assim, ao mesmo tempo que é um lugar de que a gente não construa culpa, não está tudo bem a gente ficar no lugar que a gente está. Nesse lugar de que estamos sobrevivendo. Porque se a gente está no lugar de sobrevivência, qual que é o chão que a gente está construindo? O chão de lama, e não o chão do tal dos tijolinhos de ouro, tá? Faz sentido, meninas? Alguém já passou aqui por situações como essa que eu falei? Do engole o choro, né? Ou eu tive uma infância, e aí quando eu imaginei ter filho, eu queria fazer de uma forma completamente diferente, né? E aí chega lá, eu não consigo fazer de uma forma diferente. Por quê? Porque a gente tem feridas, a gente tem dores que estão aqui dentro. E enquanto a gente não curar esse lugar aqui dentro da gente, dificilmente a gente vai conseguir construir não só uma maternidade que seja mais leve, mais possível, mas construir uma relação que seja respeitosa e saudável com as crianças. Natália diz que ele falou muito sentido. A Aline, o curso dela é maravilhoso, me ajudou muito. Obrigada, querida. A Aline faz parte da MMP. A Luana diz, todos os dias isso acontece. Fernanda, muitas vezes me vejo repetindo o que me fez sofrer quando criança. É isso, né? Porque a gente está no nosso inconsciente. Não é só a gente dizer, eu quero fazer diferente, e vai lá e faz. Não, né? Tá aqui. Eu, Marina, preciso de ajuda muitas vezes para conseguir olhar para isso. Então, assim, não é brincadeira, né? Isso a gente vai, a Fernanda disse, a gente age no automático, tá? Bom, nossa, molhei inteira de água. Mas é o seguinte, antes de eu entrar aqui para vocês e contar um pouquinho quais são os pilares que são fundamentais para que a gente se torne, né, essa melhor mãe possível, de novo, dentro das nossas possibilidades e não o lugar da perfeição, eu queria falar para vocês que eu vou, no final aqui do nosso encontro hoje, eu vou sortear uma sessão comigo, tá? Para quem ficar aqui até o final. E aí, até em função disso, eu vou pedir para vocês escreverem aqui no chat, enfim, quem não quiser mandar aqui no grupo inteiro, pode até mandar aqui para o Rafael, tá? Ou pode escrever no chat, enfim, que todo mundo lê, ou então procura aqui onde está escrito to, vocês colocam ali Rafael Ville, e aí eu vou sortear essa sessão comigo, e aí eu vou pedir que vocês coloquem, então, o nome e o telefone de vocês aqui no chat para a gente poder sortear. E eu também vou sortear um livro que eu escrevi em coautoria com outros, enfim, com outros escritores, e que vai ser lançado esse sábado, e justamente esse livro eu falo sobre essa nossa jornada de autoconhecimento, eu falo sobre a importância da gente olhar para nós mesmos e como consequência, né, o quanto isso impacta nas nossas crianças. E aí, gente, então voltando, né? Quais que são esses pilares que a gente pode, para que a gente, de fato, possa ter uma maternidade mais possível, né? O primeiro é o lugar do autoconhecimento, né? E o lugar da autoaceitação. Então, o que acontece? Reconhecer que a gente não é perfeito, isso é o primeiro ponto. É muito importante. E a gente tem esse lugar, né, de que a gente tem que ser perfeito. Quer dizer, a gente não tem que. A gente tem que aceitar as nossas limitações, a gente precisa aceitar as nossas falhas, nossas imperfeições, como parte da natureza humana, né? Como parte da nossa existência. Todo mundo tem defeitos. Agora, de novo, ao mesmo tempo que cometer erros faz parte do processo de aprendizado e de crescimento, né? Então, isso faz parte, é humano, a gente precisa cuidar para não entrar num lugar de aceitação de que está tudo bem a gente estar
e viver neste lugar que a gente vive de sobrevivência em relação à maternidade, né? Porque, de novo, isso, se a gente não plantar sementinha hoje, os nossos filhos não vão colher lá os tijolos de ouro, tá? Eles vão colher o quê? Um terreno ali totalmente arenoso que eles não vão saber muito para que lado ir. Se eles não sentirem que eles podem, de fato, expressar os sentimentos deles, serem quem eles são e sentirem que eles podem ser amados, mesmo nos momentos em que eles acabam agindo da forma não necessariamente que a gente gostaria, porque a gente também cria muitas expectativas com o nosso filho, ele precisa entender que ele é amado independente das circunstâncias. Agora, se a gente está no modo automático, irritada, com um monte de ferida do passado, se a gente não reconhece a importância disso, o que vai acontecer quando ele tem uma birra, quando ele se joga no chão, ou quando tem uma situação desafiadora? A gente vai gritar, a gente vai se estressar, a gente vai, enfim. Teve uma vez, contar uma coisa para vocês, que meu filho estava gritando, e quando eu vi, eu estava pedindo para ele parar, gritando. E aí eu parei na hora, eu falei, gente, que coisa louca, né? Eu tô falando para o menino gritar, eu gritando. E aí o que aconteceu? Eu não estava bem. Então, eu entender que eu reconhecer que eu preciso cuidar de mim, é o primeiro passo. Esse lugar do autoconhecimento ele é fundamental. Agora, isso não significa culpa, né? Isso significa autoaceitação, mas também trabalhar para fazer com que seja diferente, tá? Tá fazendo sentido, gente? Então, assim, praticar autocompaixão e a gente ser gentil com nós mesmas é super importante. Assim, quando o nosso filho comete um erro, né? A ideia é que a gente esteja preparada suficientemente para que ele faça o quê? Para que ele possa se sentir seguro, né? Para que ele se sinta amado, a gente também tem que fazer o mesmo por nós, tá? Então, olhar para trás, para a filha que nós fomos para nossa mãe, isso é muito importante. A filha que nós somos para os nossos pais, para os nossos cuidadores, isso é fundamental. Por quê? Porque a gente é a partir daí que a gente consegue entender quais são as nossas dores, né? Então, assim, se a nossa mãe dizia que ela dava conta de tudo e a gente não dá conta de tudo, e aí, olha o peso que isso tem pra gente. Olha o lugar do julgamento. Vocês conseguem perceber isso? Alguém já sentiu julgada pela própria mãe aqui? Vocês já sentiram julgada? Já sentiram assim, bom, né? Minha mãe me fala, eu cuidava de 3 filhos, 4 filhos, você cuida de 1, 2, como é que você não dá conta? Então, gente, perceber que isso é sociocultural e que o julgamento, ele muitas vezes, ele começa dentro da nossa própria casa. Eu tenho mães dentro do MMP que me falam assim, eu gosto de estar aqui porque é um lugar seguro, é uma rede segura, uma rede de apoio segura, onde eu sei que eu não vou ser julgada. Então, veja, identificar isso, identificar as nossas crenças também em relação à maternidade, em relação aos nossos filhos, né? Se a gente acredita que tem que gritar, não tem que gritar, se tem que fazer assim, se tem que fazer assado, se tem que ser autoritário, se tem que ser permissivo, tudo isso vem lá de trás, né? Então, olhar para tudo, porque tudo isso vai permeando não só a mãe que nós somos hoje, mas como é que a gente foi se constituindo como ser humano ao longo de toda a nossa vida, tá? Então, de novo, se a gente passa a vida inteira falando, tem que fazer isso, ouvindo, né? Mulher tem que fazer isso, mãe tem que fazer aquilo, que depois de se tornar mãe, nunca mais vai poder dormir, que precisa dar conta de todos os afazeres, da casa, do marido, do filho, do trabalho, enfim, a gente passa a acreditar nisso, né? E mesmo que a gente não acredite, tá? Mas é nesse ambiente que a gente vive. É nesse contexto, é nessa cultura, é nesse lugar que a gente se desenvolve. E é justamente daí que surgem os pré-conceitos de que nós, mães, nós temos que isso, nós temos que aquilo. Então, a gente ter clareza de que a gente não tem que nada é um dos lugares que tem a ver com a prioridade. Porque às vezes a gente fica colocando como prioridade tentar responder às situações esperadas pelos outros. Então, eu já vi mães colocando esforço em, eu não quero que transpareça, eu não quero que... Tem até uma situação dentro do MMP mesmo que uma das mães diz assim, olha, eu me sinto julgada pelos meus pais e às vezes eu percebo que eu estou gastando tempo tentando controlar o que a minha filha faz
para que meus pais não julguem, do que, de fato, poder estar com a minha filha. Deu para entender a questão da prioridade? Né? Então, olha como é importante a gente ter essa clareza, tá? E aí, por exemplo, contei a experiência dessa mãe, tem uma outra mãe no programa, que ela queria muito fazer diferente com o filho, né? Isso é muito comum, aliás, tem várias mães com situações como essa, ou que tinham lá dentro de casa um lugar de muita punição, de gritaria quando era pequena, que ficava de castigo e pensava, quando eu for mãe eu quero fazer diferente. E aí, quando é mãe, o que que acontece? Acaba reproduzindo da mesma forma. Por quê? Porque ela não conseguiu criar consciência e construir um lugar de autoconhecimento suficiente para que ela entendesse de onde que vem aquela dor, tá? A Aline está dizendo aqui, tomamos crenças como verdades. Sim, muito como verdade, né? Alguém tá, vocês estão percebendo? Gente, tem alguém com alguma situação aqui até mesmo que queira compartilhar? E aí, por isso, gente, que é fundamental a gente observar dentro de nós se há algo do passado que a gente reproduz, tá? Então, reconhecer o que te incomoda, reconhecer o que é seu, o que é dos outros, que dores são suas, que dores não são suas, se reorganizar internamente, redefinir novos caminhos, né? E possibilidades, enfim, assim, desenhar uma nova jornada. A partir daí que começa a se tornar possível essa maternidade mais saudável, tá? Mais consciente. Então, esse foi o primeiro pilar, a questão do autoconhecimento e da aceitação. O segundo tem a ver com priorizar o autocuidado, no entendimento de que uma mãe saudável e feliz, ela é fundamental para o bem-estar dos seus filhos, fundamental, né? Já expliquei antes por quê. Então, dedicar tempo para cuidar de si mesma, física e emocionalmente, é super importante. Isso inclui descansar, buscar rede de apoio, né? A rede de apoio é fundamental, praticar, enfim, atividades, sejam físico, atividades que façam você se sentir bem, cultivar seus próprios interesses e identidade fora da maternidade. A gente tem até dentro do programa alguns exercícios que a gente trabalha isso, né? Qual é o nosso propósito? Quais são os nossos interesses? Quem nós somos para além da maternidade? Porque senão a gente fica nesse lugar de novo, né? Me perdi de mim e não consigo mais me reencontrar. E para o autocuidado acontecer, a rede de apoio é extremamente importante aqui, tá? Porque, de novo, não adianta a gente achar que a gente vai dar conta de tudo, porque a gente não vai. E aí, antes da gente entrar agora no último pilar, eu só quero dar um recadinho para vocês, que eu comentei aqui no início, mas que nem todo mundo estava aqui, né? Então, eu vou fazer o sorteio aqui de 1 hora, né? Uma sessão comigo. Vou sortear um livro também que eu estou lançando esse final de semana aqui, sobre essa questão do autoconhecimento, da jornada, né? Da importância de olhar para essa jornada interior. E aí eu vou contar para vocês no final aqui sobre o MMP, que é justamente meu programa de mães, tá? E eu vou no final aqui dar para vocês uma oportunidade de vocês entrarem no programa numa condição super especial de Dia das Mães, tá? Porque é isso, o Dia das Mães está chegando e às vezes a gente fica nesse lugar assim, né, de ganhar presente, enfim, e que presente é esse que a gente dá, né? Qual presente, qual o melhor presente que a gente pode se dar? Bom, então é o seguinte, esse terceiro pilar tem a ver com foco na conexão e não na perfeição, tá? Então, a gente se concentrar em construir uma conexão que seja genuína e amorosa com os nossos filhos, de novo, dedicar tempo de qualidade, ouvir as necessidades deles, igual hoje, num dado momento, depois que eu me acalmei, eu consegui acalmar o meu filho, eu perguntei o que está acontecendo, filho? O que você precisa? Então, construir estratégias, entender, ter recursos para poder trabalhar isso, tá? É muito importante. E lembrar, gente, que esse lugar que o amor, a conexão, o vínculo, eles são muito mais importantes do que qualquer expectativa externa de perfeição. E, de novo, a gente só consegue vincular e criar conexão, né? Na medida em que a gente consegue se reconectar com nós mesmos, tá?
Ahn, e aí, mais uma vez, essa questão da perfeição, né? Entender, ter clareza que a perfeição ela vem de um lugar, de um contexto cultural, em que a gente acredita que nós, mulheres, nós somos as principais responsáveis pela criação dos nossos filhos, e que o sucesso deles e a felicidade depende exclusivamente de nós. Depende exclusivamente de nós? Não, mas nós somos peças fundamentais para que isso aconteça, né? Então, de novo, o lugar da aceitação é fundamental, mas não dá para a gente naturalizar e achar que está tudo bem ficar do jeito que está, porque esse sucesso, enfim, essa felicidade está totalmente relacionada lá com os tijolinhos de ouro da Dorothy, tá? Então, a gente olhar para isso é super importante. Tem um termo que a gente usa que é a mãe suficientemente boa, o Winnicott, que era um psiquiatra, né, inglês, e que estudava muito sobre, é uma grande referência sobre essa questão das mães. Ele fala, a criança ela precisa de uma mãe suficientemente boa, ou seja, aquela mãe que deu suficiente para ele, de acordo com a necessidade dele. E aí a pergunta que eu faço para vocês é, vocês sentem que estão conseguindo dar o suficiente? Veja, não estou falando do lugar da perfeição, do lugar da culpa, mas do lugar do suficiente, tá? Vocês sentem isso? Quem quiser aqui puder compartilhar. A Aline diz, melhor presente é autoconhecimento. E vocês vão encontrar nesse lugar, na MMP. A Flávia, me vejo o tempo todo fazendo as mesmas coisas que a minha mãe fazia comigo. É isso, né? Flávia, justamente em função disso que a gente conversou. Então, assim, gente, de uma forma bem resumida, tá? Se você se autoaceitar, se você cuidar de você, se conectar com você, para tudo isso, você precisa de seguir um caminho, né? Como é que faz, Marina? Como é que a gente prioriza tudo isso? Como é que a gente organiza toda essa bagunça? Bom, aí eu vou pedir para o Rafael aqui colocar o diagrama. Rafael, se você puder compartilhar, vou mostrar para vocês um pouquinho qual que é essa lógica, tá? Bom, seguinte, vamos imaginar que a gente está aqui hoje, nesse ponto A, que é essa maternidade que é caótica, né? E nessa maternidade caótica, a gente tem um lugar de sobrecarga, de julgamento, de achar que a gente precisa dar conta de tudo, de buscar pela perfeição em função de todos esses pontos que eu já trouxe aqui em cima. Então, a gente tem essa compreensão da realidade. Rafa, pode passar, por favor. De como é que isso funciona, de que esse lugar do julgamento vem de uma questão sociocultural, de que vem de um lugar de algo que as pessoas esperam, né, da gente. Isso vai levando, é muito importante a gente ter clareza disso, por quê? Porque todo esse lugar de sobrecarga desses julgamentos, ele vai levando a gente para um lugar de exaustão, de autocobrança, de impaciência, por isso que a gente fica impaciente, né? E aí a gente vai entrando no lugar de ansiedade, de sensação de sobrevivência, e vai focando no que não é prioritário. Pode descer, Rafa, por favor. Isso, gente, gera padrões de comportamento que nós acabamos tendo com nós mesmas e com os nossos filhos. Por isso que a Flávia disse aqui, eu me vejo fazendo coisas, né, que meus pais, enfim, faziam comigo. Pode passar. E isso leva a gente para o lugar de culpa. Então, a culpa ela não surge do nada, ela tem uma construção, né? Ela tem um porquê. E esse lugar de culpa, ela gera o que na gente? Sensação de impotência, de falta de reconhecimento, aquela sensação de que a gente está desconectado com nós mesmos e com os nossos filhos. Aí vai para o lugar de que a gente perde a nossa autenticidade. Então, assim, quem eu sou, né? Depois que meu filho nasceu, eu sou quem nessa história? Não me reconheço mais, preciso me conectar comigo, né? Além de mãe. Então, com o meu lado mulher. E aqui é exatamente onde a MMP propõe essa transformação, que tem a ver com esse lugar do despertar da consciência. Então, entender, pode descer um pouquinho, por favor, né? Compreender essas questões socioculturais que contribuem para esse sentimento de impotência, que reforçam alguns padrões culturais, são extremamente importantes, porque é a partir daí que a gente vai fazer o quê? A gente vai entender o que aconteceu lá atrás, né? A gente vai criar consciência sobre a nossa história, sobre as nossas dores, a nossa ferida, as feridas da nossa criança interior. E no MMP a gente propõe exatamente isso, que é esse despertar dessa consciência, porque é esse despertar
né, esse processo de autoconhecimento que traz clareza para a gente, que traz consciência em relação a alguns padrões. E é só a partir do momento que a gente tem consciência em relação a alguns padrões é que a gente pode, né, e consegue reconhecer e aceitar quem a gente é. Tá fazendo sentido, gente, para vocês? Porque, olha só na medida em que a gente aceita quem a gente é e a gente entende como é que a gente pode dar o nosso melhor naquele momento, é que a gente consegue se reconectar com a nossa essência, né? E aí, quando a gente se reconecta com a nossa essência, automaticamente a gente entra num lugar de autocuidado, de empoderamento, de segurança. E aí, veja aquilo lá que eu trouxe lá em cima. A gente só consegue estar bem com os nossos filhos na medida em que a gente está bem com nós mesmos, tá? Então, a gente precisa... Esse autocuidado, ele não é simplesmente... Ah, eu vou agora, hoje vou fazer minha mão, vou ter um tempo para mim. Não, ele está relacionado a muitas coisas, inclusive num autocuidado psíquico, né? Emocional. Pode descer. E aí, na medida que a gente se vê mais empoderada, e a gente consegue resgatar o nosso propósito, né? As nossas prioridades de vida enquanto mulher, é que a gente consegue tomar decisões que sejam mais coerentes e que façam mais sentido para os nossos filhos. Como é que a gente faz isso? A partir de estratégias e ferramentas, recursos práticos que podem ser aplicados no dia a dia. E o MMP tem uma porção de estratégias, de ferramentas que a gente pode usar. Então, desde divisão de tarefas justas, né, dentro de casa, comunicação não violenta, como educar meu filho de forma consciente, como é que eu resgato meu propósito. Tem partes que a gente fala da nossa relação com o nosso trabalho, a nossa relação, enfim, nosso relacionamento com o nosso companheiro. Então, tem muitas coisas que a maternidade ela vai desafiando a gente e a gente se perde, né? Então a gente precisa olhar para esse lugar. Só que é importante, primeiro a gente cria uma consciência de quem nós somos, para depois usar essas estratégias, tá? Se a gente faz numa ordem invertida, isso vira uma bagunça, porque vira sem sentido. E aí, gente, na medida então que a gente toma as decisões, a gente começa a cuidar da gente, tem esse propósito, automaticamente isso desdobra no lugar de uma saúde emocional, né? E aí vem o tempo de qualidade. Aí eu consigo ter leveza, porque eu sei que eu estou priorizando algo que faz sentido, e não simplesmente priorizando a coisa ali muito louca no meio do caminho no dia a dia. Tá? E é isso que permite que a gente tenha uma relação mais consciente, mais saudável e mais respeitosa com nós mesmas e com os nossos filhos. Certo? Tá? Deu para entender, gente, aqui? Bom, e aí, assim, nisso a gente chega, então a gente sai daquela maternidade caótica e a gente chega nesse lugar dessa maternidade possível, né? Onde a gente pode se conectar com a nossa melhor versão, certo? Então, eu vou... Tá fazendo sentido, gente? Deixa eu ver aqui. Flávia diz, até que idade a criança é o ideal para essa descoberta? Que descoberta, Flávia? Você está dizendo de nós mesmas? Se for isso que você está perguntando, se puder me explicar um pouco melhor, mas nunca é tarde para a gente mudar, para a gente transformar. É óbvio que, lembra que eu falei, a gente precisa começar hoje, né? Porque quanto mais a gente posterga, pior fica. Obviamente, se a gente começa a fazer esse trabalho quando os nossos filhos são bem pequenos, isso faz uma diferença brutal no relacionamento deles. Agora, não existe nunca, né? Então, às vezes, tem mães que me falam assim, Marina, mas enfim, eu me vejo sendo muito agressiva. Ok, vamos mudar isso, né? Vamos mudar isso a partir de agora. É importante só vocês terem clareza dessa urgência, né? Porque é isso que vai fazer toda essa mudança. Tá claro, Flávia? Respondeu? Bom, gente, então assim, a gente está aqui, né, hoje, justamente porque eu queria mostrar para vocês que esse caminho, ele é possível, né? Ele, óbvio, como tudo na nossa vida, ele exige um esforço, mas eu justamente, eu construí um caminho que pudesse facilitar todo esse processo, né? Porque lembra que eu falei lá atrás que quando eu mesma fui buscar para mim, eu não tinha acesso às informações de uma forma organizada, compilada, né? Então,
eu fui organizar todo esse processo e fui ouvir muitas mulheres no consultório. E aí eu fui identificando alguns padrões. Entendi que quando são usadas algumas estratégias, alguns recursos, as mulheres elas acabam chegando a resultados muito semelhantes. Aí vocês vão falar, bom, mas Marina, todo mundo é diferente. Sim, todos nós somos diferentes. Então, os resultados são iguais? Claro que não, mas eles são muito parecidos, eles são muito semelhantes, né? Porque, óbvio, cada pessoa tem um histórico, tem uma experiência, tem um desafio, mas há padrões de comportamento que são muito claros. Então, como eu falei para vocês, já tem hoje várias coisas que comprovam que quando a gente está bem, o nosso filho fica bem. Então, a gente tem visto isso, né? Esse resultado, inclusive, em várias mães que estão aqui dentro do MMP. Depois eu vou até pedir. Sei que a Aline está aqui, a Kelly está aqui também, pedir até depois, enfim, vocês, Aline, se quiser, né, Kelly, se quiser compartilhar um pouquinho aqui mais para frente a experiência de vocês, tá? Então, o que eu fiz, gente? Eu fui juntando tudo isso e aí eu desenhei um caminho em que eu me baseei em diversas áreas de desenvolvimento humano, tá? Dentre elas a psicanálise, a psicologia positiva, a neurociência, e eu fui pegando pontos que se sobrepunham, né, em relação ao outro e que se complementavam nessas diferentes abordagens. Por quê? Porque tem muitas coisas de neurociência, tem muitas coisas de psicanálise. Eu juntei muitas dessas coisas, tudo que eu entendia que fazia sentido, e organizei tudo isso dentro do MMP. E aí, eu compilei isso em 3 grandes áreas, tá? Eu vou pedir para o Rafael aqui poder colocar aqui o slide, Rafael, da montanha. Só para vocês entenderem, eu entendi que a gente tem 3 grandes etapas. A primeira etapa, que é entendendo o que está por trás, é o lugar onde é importante primeiro a gente ter acesso às informações. Então, a gente precisa entender, antes de mais nada, o que nos leva a agir de determinadas formas, né? A gente precisa ter acesso à informação, acesso a conhecimento, mas detalhe, hoje, ainda mais na internet, Instagram e tudo mais, a gente tem acesso a muitas informações e muitas coisas que não são verdade. Então, a gente precisa tomar cuidado de onde é que a gente está trazendo essa informação. E eu compilei muitas dessas informações, até porque eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Quem aqui acredita que quando nasce um filho, nasce uma mãe? Me digam. Me escrevam aqui. Quem acredita nisso? Só para eu saber. Quem já ouviu falar sobre isso? De que quando nasce um filho, nasce uma mãe? A Francine disse eu. Aham, a Flávia também disse eu acredito. Aham. Alguém mais, gente? Quem mais? A Leila acredita nessa afirmação. Então é o seguinte, meninas. A Luana disse eu não acredito. Eu vou precisar concordar aqui com a Luana, tá? Essa é uma das maiores falácias que a gente tem em relação à maternidade. Porque a Fernanda disse, a mãe vai surgindo com o dia a dia. Exatamente isso. Veja só, o amor entre uma criança e uma mãe, um vínculo entre uma criança e mãe, eles vão se constituindo como tudo na vida, né? Quando a gente vai para um relacionamento afetivo, isso é uma construção, isso não está dado. E isso é uma das principais coisas que gera culpa nas mães. O que eu tenho de gente que chega no consultório e fala, Marina, eu me senti péssima porque eu, enfim, tive o bebê e aí cheguei lá e eu não senti todo aquele amor por ele, né? E as pessoas, todo mundo postando ali, nossa, esse é o maior amor incondicional. Claro que tem pessoas que têm mais, talvez estejam mais preparadas ou consigam ter uma percepção da maternidade em relação a isso, mas isso não é verdadeiro. E esse é um dos grandes motivos que traz culpa para a gente. E isso não sou eu falando, tá, gente? Grandes estudiosos da maternidade, sobre o aspecto psíquico, trazem muito isso. Então, para vocês verem como é importante a gente ter acesso à informação, e a informação certa, porque numa dessas a gente já começa a nossa maternidade num lugar de muita culpa, tá?
Bom, então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que é essa etapa 2 aqui, que a gente está chamando de planejamento e preparação, porque é como se fosse uma escalada a uma montanha, né? A gente primeiro conhece ali as informações, aí a gente planeja e prepara tudo isso, que é o que eu chamo internamente do momento da gente se autoconhecer, que é o que eu contei lá atrás para vocês. A gente precisa o quê? A gente precisa entender quem nós somos, né? Olhar para a nossa infância, quais são as nossas dores, quais são as nossas feridas. Aí vocês vão me perguntar, vamos dizer assim, putz, mas é muito difícil. É, se autoconhecer é difícil, no sentido de que a gente tem que ter disponibilidade, tá? Então não é uma coisa fácil, uma coisa simples. Por quê? Porque todo mundo tem pontos cegos. Todo mundo tem uma visão míope sobre nós mesmos. Então, a gente poder olhar para isso, entender quem nós somos de fato, de onde vêm as nossas crenças, e a gente ter essa consciência, vai fazer absolutamente toda a diferença para nós mesmas e para nossa família, né? Então, mesmo famílias que muitas vezes estão num momento desafiador, né, que de alguma forma acabaram sendo desmontadas, de novo, igual a Flávia tinha trazido, a gente pode e consegue reorganizar toda a coisa. Agora, para isso, a gente não pode cometer os mesmos erros lá de trás, né? Então, e aí, por isso, a importância da gente ter um apoio, né? De alguém que possa, de fato, nos ajudar para que a gente se autoconheça. Eu mesma tenho pontos cegos, certo? Por mais que eu trabalhe com isso, eu seja especialista em parentalidade, tem momentos que eu preciso de ajuda. Eu preciso passar por todo esse processo para que eu possa enxergar muitas vezes coisas que eu sozinha não consigo ver, tá? Então, a gente se conhecer, conhecer as nossas dores, entender de onde elas vêm, então, desde a nossa infância, a mãe, né, que nós nos tornamos a partir da filha que nós fomos para os nossos pais, para os nossos cuidadores, tudo isso, olhar para a nossa criança interior, para as nossas vulnerabilidades, assim como para as nossas potências também, porque às vezes a gente deixa passar. A gente também acha que está tudo tão ruim e a gente não olha o que a gente tem de potente. Então, tudo isso, gente, é fundamental para que a gente consiga se conectar, tá? Bom, terceira etapa aqui. Então, a gente está chegando já no topo da montanha. E aí, como é que a gente faz isso? Aqui é onde a gente apresenta, a gente tem alguns passos para seguir, né? Aqui tem a ver com a gente ter acesso a estratégias, ferramentas, recursos práticos que foram validadas por outras pessoas. Então, não é achismo, tem toda uma validação para que a gente possa redefinir papéis dentro de casa, né? Construir uma rede de apoio de fato. Tem muita gente que não tem rede de apoio, então como é que a gente constrói? Para a gente poder estabelecer as nossas prioridades, encontrar tempo para nós mesmas, né? Para que a gente possa se reconectar com aquilo que faz sentido com a gente. Estratégias de comunicação respeitosa, de questões relacionadas à maternidade e trabalho, como ter um olhar que seja consciente e respeitoso em relação aos nossos filhos, tá? A Vivi, acho que é a Vivi, está dizendo que ela está se preparando para fazer uma facul, que ela quer um futuro melhor para sua filha. Muito legal, Vivi. Mas é muito importante a gente lembrar que a melhor coisa que a gente pode dar para os nossos filhos, gente, está aqui dentro da gente, tá? Não está em nenhum outro lugar, está aqui dentro. Está aqui dentro. Vivi está dizendo não tem rede de apoio. Isso, uma das coisas que a gente fala no MMP é como é que a gente constrói rede de apoio, inclusive quando a gente não tem, tá? Inclusive quando a gente tem, ou enfim, não tem família por perto, ou a gente tem ali uma maternidade solo. Então, esse é um ponto bem importante, porque a rede de apoio é fundamental para todo esse processo. Bom, a gente está aqui falando há um tempão. Isso está fazendo sentido para vocês? Toda essa lógica, quer dizer, toda essa construção? Vocês estão conseguindo perceber a importância disso tudo para que vocês consigam lidar com os desafios? Percebem que é difícil, assim, é muita coisa, né? Então, a gente pode chegar lá sozinha? Claro que a gente pode, né? Como tudo na vida. Agora, isso exige um esforço e um tempo que, justamente na maternidade, a gente não tem, né? Então, enfim,
a ideia aqui é mostrar para vocês, vou pedir até para depois para o Rafael passar um pouquinho mais o PowerPoint, mas eu queria muito que vocês percebessem, olhassem quanto tudo isso é prioritário, né? E que isso acontece justamente porque provavelmente a gente não está vivendo verdadeiramente o momento presente, né? Então a gente precisa viver esse momento, a gente precisa entender que é o presente que constrói o futuro. E como? Se conhecendo, se organizando, se cuidando. E não é mágica, tá, gente? Isso é bem importante. É método, é consciência, é autoconhecimento, né? É a gente se permitir se descobrindo, tá? Esse caminho. E aí, pensando nisso, a Flávia disse, eu ainda tenho dificuldade para voltar a fazer as minhas tarefas de antes da maternidade. Minha filha vai fazer 4 anos e agora é que eu estou conseguindo. Sim, tem um processo, né, meninas, que até os 2 anos de idade a nossa vida dá uma reviravolta mesmo, porque a gente precisa de um tempo para vincular com a criança. Agora, como é que a gente faz, né? Como é que a gente volta a ser nós mesmas? Então, essa dificuldade que a Flávia está trazendo é uma coisa muito natural que muitas pessoas acabam tendo, tá? Muitas pessoas, mas que é possível, tá? Não só é possível, mas a gente precisa sair desse lugar. Senão, de novo, se a gente não estiver bem, como é que os nossos filhos vão ficar, né? Não vão ficar. Então, eu pedi para o Rafa aqui ir compartilhando com vocês, mas é importante vocês terem clareza que, assim, que eu fiz? Eu queria construir, enfim, um método que fizesse sentido e que eu pudesse ajudar mais pessoas, até porque eu não dou conta de ajudar no consultório, e nem todo mundo teria condição de ter esse apoio, né, individualizado no consultório. Até porque uma consulta comigo, hoje, uma sessão comigo, custa R$300, né? E a gente faz sessões que são semanais. Então, em função disso, eu acabei construindo esse método que é o MMP. Eu vou mostrar para vocês o que tem dentro do MMP. Pode passar, Rafa, por favor. Então, aqui, a caminhada ela é constituída, né, por 3 etapas, tá? Então, na primeira etapa, que é essa etapa onde a gente tem o acesso às informações, onde a gente entende ali, eu sou mãe agora, quem eu sou, um pouco do que a Flávia até trouxe. Na segunda etapa, a gente trabalha um lugar de reconhecimento de quem eu sou, e então tem a ver com aquele processo de autoconhecimento. Nesse processo de autoconhecimento, todo esse processo de autoconhecimento é um processo que tem muitos exercícios práticos, e isso se dá de 2 formas, que eu vou mostrar para vocês aqui mais para frente, mas a gente tem tanto conteúdo gravado quanto encontros quinzenais, onde a gente discute, onde a gente conversa sobre cada um desses pontos. E tem a terceira etapa, que é a maternidade na prática, né? Que são justamente os recursos, estratégias para a gente usar. Pode passar. Como que funciona? Então, a gente tem encontros quinzenais de acompanhamento, então, a cada 15 dias, um encontro numa quinzena de manhã, na outra quinzena à noite, para que todo mundo possa acompanhar, porque tem gente que, né, pode de manhã, outros só podem à noite. Nesses encontros, então, que eu falo que é onde está o ouro, né, aqui para gente, porque aqui a gente traz, então, um conteúdo especificamente. Dentro desse conteúdo, a gente discute, então, eu trago sobre aquela temática e depois cada mãe pode ter um espaço individualizado. Então, é como se fosse uma mentoria, na verdade, é uma mentoria em grupo, com um espaço individual para cada um. A Aline está trazendo rede de apoio, é isso mesmo, funciona como uma grande rede de apoio, tá? Onde a gente pode trocar, onde a gente pode trazer as nossas angústias. E quem não puder participar desses encontros quinzenais, eles ficam gravados, tá? E é muito legal porque é o momento onde vocês podem trocar com outras mães. Então, aqui é onde, para mim, onde está o ouro do nosso programa. A gente tem também os conteúdos gravados, que podem ser acessados onde e quando você quiser. São aulas simples, aulas curtas, que foram criadas justamente para nós, mães que não temos tempo. Então, esses conteúdos, muitas vezes a gente consegue fazer em 10 minutos, 15 minutos por dia. Eles foram construídos em 21 passos, que se vocês quiserem, dá para fazer em 21 dias, tá? Ou fazer no tempo que vocês quiserem, porque o programa, ele tem acesso no período de 1 ano, mas é uma coisa que você consegue fazer em muito pouco tempo, com exercícios muito práticos, tá? E aí tem a comunidade Melhor Mãe Possível, que é
onde a gente pode, é um grupo no WhatsApp, a gente troca experiências, desafios, onde as mães, quando estão com algum BO, né, mandam ali, e aí sempre tem ali, enfim, eu trago ali minhas considerações, mas as outras mães também trazem nesse lugar de rede de apoio, onde a gente pode dar suporte uma para a outra, tá? E aí a gente não precisa esperar justamente encontro quinzenal, é algo que a gente tem ali acesso o tempo todo, 24 horas por dia, praticamente. Bom, tudo está fazendo sentido, gente, para vocês? Vocês conseguem perceber que isso é uma jornada que não termina, né? Mas que é um processo e que se trata de curtir esse processo, né? De curtir o seu filho crescendo. Me digam, quem quer mudar? Quem é que quer transformar, né, essa realidade? Quem é que quer passar daquele lugar do ponto A, da maternidade caótica, e se olhar e se perceber numa maternidade que é possível, tá? Bom, mas além de tudo isso que eu expliquei para vocês, tá? Ainda tem uma coisa muito importante, Rafael, pode passar, por favor, porque dentro do programa tem alguns bônus, em que eu trago. Aqui tem depoimentos de algumas mães, inclusive a Aline é uma delas, está aqui, eu pedi para a Aline falar, compartilhar com vocês daqui a pouquinho. Então, enfim, vocês podem ouvir e ver os depoimentos de todo mundo. E aí, pode passar. Aqui a gente tem alguns bônus, tá? Então, tem comigo aqui também, tem uma sessão importante, uma sessão individual comigo de 30 minutos para falar sobre os seus desafios como mãe, né? Para a gente pensar como é que tem sido a sua maternidade. Tem encontro sobre carga mental materna com o Tom Coller, que é um pai que se tornou solo, né, quando a mulher dele faleceu. Então, hoje ele é uma pessoa que fala muito sobre isso e ele tem uma visão muito interessante. Pode passar, Rafa. E aí a gente tem, então, aqui com a Juliana e com a Raquel, como é que a gente pode construir relações respeitosas? Tem toda uma parte de educação, de disciplina positiva, né, de como é que a gente faz essa relação com os nossos filhos funcionar, né, em função de um olhar mais consciente. Pode passar. A gente tem aqui a Juliana, né, Bittencourt, especialista em sono infantil, então, falando como é que a gente pode melhorar o sono das nossas crianças e os nossos, e como isso está vinculado e relacionado totalmente com o nosso bem-estar. Então, quando a gente está conectado com o nosso filho, automaticamente o sono dele melhora. A gente também tem aula sobre sagrado feminino com a Flávia. A Flávia, inclusive, faleceu recentemente, e até a pedido dela, antes de que ela partisse, e da família dela, é que ela continuasse, a gente continuasse propagando aqui, né, o legado dela. Então, a Flávia é uma querida, que, enfim, é muito bonito saber que ela continua aqui mesmo, né, dentro do programa, mesmo não estando fisicamente. E tem mais um bônus que nem está aqui, que é sobre organização financeira organização financeira para as mães e educação financeira com os filhos, tá? Então, são vários especialistas, pode passar. Não, acho que já acabou aqui. Tem aula comigo sobre desafios emocionais na gravidez e no puerpério, tá? Que aqui a gente consegue entender várias coisas do porquê que a gente se sente de determinadas formas. Então, enfim, gente, tem bastante coisa aqui, bastante material. E vocês devem estar se perguntando, Marina, mas quanto é que custa, né, tudo isso? Então, assim, o valor da caminhada oficial é R$ 897, tá? No período de um ano. Fora, enfim, todos esses bônus, né, que totalizam aí mais de R$ 3.500. Mas para quem estiver aqui no encontro agora, para quem fechar agora, eu tenho uma condição super especial. Você passa, Rafa, por favor? Que é o seguinte: o valor seria de 597, tá? O ano todo, ou seja, pode pagar em 12 parcelas de R$ 59, R$ 58. Mas, um pouquinho antes de entrar aqui, eu conversando com a minha equipe, a gente tomou a decisão de não ser 597, né? Nem 897, nem 597, mas ser 497, tá? Ou seja, 12 parcelas de R$ 49,60 por todo, né, por acesso a um ano, a toda a comunidade, a todos os encontros quinzenais, a todo o conteúdo gravado. Lembrando, gente, que só uma consulta comigo é R$ 300, tá? E apesar,
né, de todo esse acompanhamento, enfim, valer muito mais do que isso, eu sei que tem pessoas que não necessariamente, às vezes, têm condição de pagar esse valor, então a gente também justamente fez todo esse parcelamento e temos também quem tiver interesse e não tiver, enfim, poder fazer, né, ou no boleto ou no cartão de crédito. Existem formas de se fazer isso sem que se consuma o limite do cartão de crédito, e a gente também consegue, em algumas situações, em algumas exceções, se quiserem, né, tiverem alguma questão em relação ao pagamento, pode escrever aqui, mandar mensagem para mim, mandar mensagem para o Rafael, que a gente vai, a gente conversa sobre como que é possível fazer isso, tá? Então, vou pedir para o Rafael colocar para vocês o link aqui. Tem uma coisa bem importante, enquanto o Rafael coloca o link para vocês terem acesso, que é o seguinte: a gente tem uma garantia incondicional de 7 dias. Ou seja, se vocês entrarem, né, falarem assim, nossa, olhei, vi aqui, acho que não faz sentido, a gente devolve o dinheiro de vocês sem, assim, sequer vocês precisarem pedir, tá? A própria plataforma devolve automaticamente. E por que é que a gente está fazendo isso? Porque a gente confia muito no nosso projeto, tá? Então, o Rafael colocou aqui, olha, gente, um link com o valor especial do webinar de 497, tá? E aí, meninas, esqueci até de dizer, para quem também fechar agora, eu vou dar também, além daqueles 30 minutos, eu vou dar mais uma sessão como bônus, mais uma sessão inteira de 1 hora como bônus comigo, tá? Justamente para a gente poder falar sobre as angústias, as dores, a gente poder traçar uma estratégia individual para você poder olhar e ir construindo, né? A gente construir juntas esse caminho para eu poder ir acompanhando vocês. Então, tá aqui, gente, o link, tá? E o que eu quero muito que vocês percebam? Que agora é hora de colocar a máscara do avião em vocês, né? É hora de conseguir olhar e falar, bom, eu consigo ter aqui a oportunidade de olhar para mim, tá? De poder ter suporte de outras mães, de perceber que vocês não estão sozinhas, né? E isso, gente, por um valor, sei lá, que eu acho que, enfim, dá mais ou menos R$ 1,60 por dia, tá? Então, a ideia era justamente poder trazer um valor que fosse muito acessível aqui para vocês, tá? Que vocês pudessem entender o quanto é uma oportunidade, tá? E a ideia, gente, assim, talvez vocês digam assim, eu preciso, enfim, conversar com meu marido, né, com meu companheiro, e eu não estou falando de vocês brigarem, de arranjar confusão dentro de casa, mas esse passo é muito importante, mas que vocês tenham consciência de que esse passo é muito fundamental, justamente para os tijolinhos lá de ouro da Dorothy, tá? Porque quando a gente fica bem, o nosso filho fica bem, a nossa família fica bem, e aí não tem por que não tomar essa decisão, não tem por que protelar isso, tá? Então, enfim, acho que a pergunta que vocês têm que se fazer agora é: até quando, né, você vai postergar essa decisão? Porque o problema, ele está aí, né? A gente já viu. O problema, ele está posto, e ele vai continuar. Ele vai continuar a médio, a longo prazo, e ele só vai aumentar, né? Então, a gente poder olhar para isso, cuidar da gente nesse lugar, é fundamental, tá? Porque quanto mais rápido a gente fizer isso, mais a gente ganha em relação a nós mesmos e em relação na qualidade da relação com os nossos filhos. Então, eu sei que tem muita gente que vai dizer, que vai pensar, né, o que não tem dinheiro, enfim, mas no fundo, a gente sabe que o problema não é esse, né? Mas sim que talvez não esteja enxergando isso como prioridade, não esteja enxergando olhar para si mesma como prioridade, né? Então, essa é a pergunta que vocês precisam fazer. Então, vocês percebem isso, gente? Conseguem perceber? Então, eu acho que o ponto é, você está decidida, né, a se comprometer como mãe? Então, eu acho que essa é essa pergunta que a gente precisa fazer, tá? Bom, enfim, já falei demais aqui, vou pedir para a Aline compartilhar um pouco da experiência dela, como é que tem sido no MMP, né?
Aline, se puder compartilhar, aqui te agradeço. Claro. Eu entrei no MMP com um propósito, né? E aí eu vi que era muito mais do que isso, porque foi assim, é uma transformação, né? Então você entende que a cura da mãe é a cura do filho, né? Então, assim, as aulas são maravilhosas, os encontros, assim, é um espaço muito seguro, é uma rede de apoio. São mães que você vê que têm o mesmo problema, né? Mas histórias diferentes e tal. É uma troca muito rica, de muito aprendizado. A Marina traz tudo de uma forma muito leve, muito tranquila. E vale cada momento, cada minuto ali. Eu amo, sou muito suspeita para falar. E, e assim, eu sou apaixonada. Acho que resume para mim tudo isso. E é uma transformação, assim, imensa. Porque é de dentro para fora, né? Que ela acontece. Sim, sim. A Aline, acho que já está há uns 2 anos, né, Aline, com a gente, assim. Aí eu nem É. sei. Vai ficar a vida toda. É assim, né, gente? É, tem um lado que é do meu comprometimento, né? E tem um lado que é do comprometimento de vocês. Eu acho que, né, Aline, você tem sido, acho que, um exemplo de quem tem se comprometido a isso com os seus, né, do 100%. Então, eu entrego aqui da minha parte, dos meus 50%, eu entrego o meu 100%, mas você também entrega, né, o seu 100% da parte que fica. Porque eu acho que isso é muito importante, a gente está decidida a mudar, né? Tem um lugar de comprometimento com a nossa decisão, da gente entender que isso é prioridade, né? Eu acho que foi isso que você E, entendeu, né? e às vezes a gente vai muito com esse pensamento de tô sendo egoísta, né? Porque não olha para o meu filho. Só que você não está olhando só para o seu filho, você está olhando para você e, consequentemente, para ele também. Então, tudo que se trata da mãe não é egoísmo. Sim. É agregar o filho para uma mudança, né? Na casa. Eu já percebi que uma mãe desestabilizada mexe com o funcionamento todo da casa. Uhum. E é aí que a gente começa a equilibrar, né? Ver pratinhos que a gente pode deixar e seguir nessa jornada que é o maternar, que é maravilhoso, né? Tem vezes que a gente fala, ai meu Deus, eu não vou dar conta. Mas o MMP tá aí para segurar sua mãe e caminhar junto. Ai, que fofa! Legal, querida, fico feliz de saber, né? Porque eu acho que essa é um pouco a intenção, a gente não se sentir sozinha, né? É ser de fato um lugar de apoio, um lugar onde você sinta que assim, tá tudo bem, né? Então, assim, é difícil, é desafiador, mas vamos caminhar juntas, vamos tentar resolver juntas aí, né, o BO, os BOs. É, Bom, gente, enfim, eu acho que o ponto é esse, é um lugar de decisão, né? É um lugar de a gente se comprometer com nós mesmas, da gente não protelar esse lugar. De novo, tá o link aqui da gente nessa condição super especial, porque é uma condição única, não é uma condição que eu faço dentro do MMP, tá? E eu estou fazendo isso agora em função do Dia das Mães, e justamente para quem estava aqui nessa conversa, nessa aula, para que vocês pudessem ter essa oportunidade, tá? Então, de novo, esse valor do 497, que são 12 vezes de 40 e não me lembro agora, acho que R$ 46. Quem tiver alguma situação, alguma questão financeira, pode procurar a mim, pode procurar o Rafael, para que a gente possa conversar. Que mais? Temos essa questão dessa 1 hora, né, comigo, de bônus, e é isso, gente. Então, vamos finalizando. Queria saber como é que foi para vocês, né? Se foi, enfim, espero que tenha sido proveitoso o sorteio, Rafael. Ainda bem que o Rafael lembrou. Gente, eu ia completamente esquecer. Tinha esquecido completamente. Então, Rafa, você roda o sorteio? Vamos lá, que é o sorteio também, de novo, de uma sessão comigo e o sorteio do meu livro. Então, são dois sorteios diferentes. Nossa, ainda bem que o Rafael lembrou, gente.
Eu tinha esquecido completamente. Gente, quem quiser ir colocando por enquanto, meninas, como é que foi para vocês? Se vocês Ó, só um minuto conseguiram aqui. aprender alguma coisa aqui no nosso encontro, fala, Rafa. Marina, esses são os nomes que eu peguei Tá? aqui do sorteio. Tem alguém aqui presente que quer participar do sorteio e que eu não, e não está o nome na tela que eu estou compartilhando? Se tiver, fale agora, antes que eu bote para rodar o sorteio, que eu já aproveito e já adiciono aqui. Alguém mais Tá. que está Quem aqui mais, não está na gente? lista? Dou-lhe Mandem um, aqui. dou-lhe duas, três. Opa, Ninguém apareceu. respondeu. Calma, apareceu um nome aqui, Paula Simões. Tá aqui, Paula, você tá. Você tá aqui, fica tranquilo. Então, beleza, vamos rodar o sorteio, então. Vamos lá? Espera aí, só um minuto. Gislene, Gislene. Então, Gislene ganhou uma sessão comigo. A gente vai entrar em contato, a gente tem o telefone, né, da Gislene? tem. Tá, a Deixa eu gente ver. vai entrar em contato, Gislene, para essa sessão. E agora vamos sortear o livro. Gente, eu nem tô com o livro na mão, hein? O livro vai ser lançado no sábado aqui em São Paulo, na Livraria Cultura. E aí, assim que eu pegar o livro na semana que vem, eu mando para quem foi sorteada. Só Vamos preciso lá, esperar mais o um. livro chegar. Ana Paula. Não, peraí, vamos lá. Sortear um, dois, três e. Luana. Luana, legal. Então, Luana ganhou o livro e a Gislene a sessão, tá? Então, de novo, a gente tem também o contato da Luana? Só garantir aqui, deixa eu só dar um print para não Uhum. perder depois os nomes. Vou até parar de A falar. Ana Paula entrou, né? Ana Paula de Abreu, que eu acabei de ver aqui a mensagem dela. Cláudia está dizendo que fez todo sentido. Alguém mais, gente? Quem quiser compartilhar aqui? Ou se alguém tiver, enfim, alguma questão, alguma dúvida, estou aqui super à disposição. Foi? Foi. Bom, gente, então vamos, acho que a gente fica por aqui, né? Gente, lembrando, é isso, a gente tá esse link, esse valor é para agora, para esse momento. E depois, nos próximos dias, vocês vão poder ter acesso também, enfim, é importante dizer, né? A gente fica com as inscrições abertas até segunda-feira da semana que vem, tá? Então, só que até segunda-feira da semana que vem, o valor que está disponível é o valor de 597, que vocês vão receber depois, enfim, por WhatsApp, por e-mail, vocês vão receber essa informação. Então, esse valor de 497 mais essa sessão comigo é para agora. Mas é isso, gente. Eu vou, então, me despedindo de vocês. Queria agradecer pelo tempo. Espero que, de fato, tenha contribuído de alguma forma esse encontro. E quem entrar no programa, eu encontro vocês lá dentro. Vai ser um prazer poder agregar aqui mais mamães ao nosso grupo, certo? Então, tá bom, gente. Vou encerrar, tá bom? Boa noite para vocês. Deixa eu ver aqui, eu não sei nem onde que está. Estou com tanta tela que eu já nem sei mais onde que encerra. Tchau, gente. Boa noite.